Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. São 7h05 da manhã de uma terça-feira, do dia 27 de fevereiro de 2024. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a alegria de com Deus me encontrar. É claro, sim, é claro que dentro das possibilidades de tudo aquilo que Deus esteve a criar, a gente não pode acreditar que o tempo todo a gente vai flores e flores e flores encontrar. Muito menos a gente vai encontrar apenas e apenas grama verdejante para a gente pisar. Isso seria o mesmo que se alienar. Sim, aqui mundo que nós estamos a passar não só tem grama verdejante como flores, como tem sarça para a gente pisar, montanhas e mais montanhas, tem até buraco, sim, profundo, onde a água costuma brotar e a beleza da gente poder enxergar. Mas também tem vulcão a se espalhar. Tem fogo que costuma ir muito, toda uma área prejudicar. Então, falar que com Deus está é o tempo todo, é como em grama verde, passar com florezinhas aqui, florezinhas acolá, aí não dá. Mas por que, sim, disso eu hoje estou a falar? Porque Deus me disse para fogo eu atear. Santo Deus. Fiquei pensando na dificuldade que foi quando Moisés na sarça esteve a pisar e viu o fogo ali queimar. Santo Deus. Certamente era um fogo que Moisés não poderia apagar com um simples desejar. Não caberia a ele assim realizar. O papel de Moisés naquele lugar foi da compreensão buscar. Sim, sobre aquilo que nós, enquanto humanidade, poderíamos realizar. Sem querer justificar. O difícil mesmo foi a tarefa de Moisés. Sim, quando burro ele esteve a virar. Sim, porque não é fácil. Não é fácil a gente 2 tábuas de pedra carregar. Trazer esse peso todo de lá. E mal esteve a chegar, ouvia a cantoria. E não era cantoria de lamentar, era cantoria de festejar. Imagine Moisés, com a idade que esteve a avançar, se sentindo um burro de carga para um povo que o tempo todo a Escritura nos diz de dura serviço. Moisés ali, deixando o burro se manifestar, jogou as tábuas para lá, com o povo esteve a brigar.
mas sobre a serenidade buscar. Para o homem, mais uma vez, o mesmo caminho trilhar, as tábuas da lei pegar e compreender que a carga que Deus estava a lhe dar não era uma carga que deveria pesar sobre o lombo de ninguém nesse lugar. Daí em diante Moisés passou a labutar. Todos os dias Moisés tinha uma briga para apartar. Tinha que com Deus falar. Nem sempre coisas boas, certamente, ele esteve a escutar. É difícil mesmo a leveza do pensar diante de uma gente que o tempo todo deseja que um outro venha se responsabilizar pelos erros do lugar. Santo Deus. Quando o sogro de Moisés com ele foi estar, um conselho grandioso para Moisés esteve a lhe dar. Ó Moisés, se você continuar carregando esse povo em todo lugar, olha, bem, não vai gerar não. Tem que uma escada, Moisés, preparar para cada um ter a compreensão do que está a realizar e assim poder a consciência alcançar para a gravidade dos fatos poder cada um separar. Moisés certamente não deixou o orgulho lhe dominar, aceitou o conselho a ponto de praticar. Elegeu chefes, pessoas que tinham capacidade de com o outro estar para a serenidade ao outro ofertar. Daí em diante, toda uma árvore ali esteve a gerar, a ponto de com muita facilidade juízes se apresentarem a cada tempo para o povo poder julgar. A grandiosidade daquilo que Moisés esteve a realizar quando um simples conselho Moisés esteve a escutar e colocou em prática naquele lugar. Um conselho simples. Apenas uma escada, Moisés, com degraus firmes para cada um poder o seu caminho trilhar e ter conhecimento da base e do altar. E eu ali, que sempre saía daqui para lá, para com Deus estar, eu poderia até me perguntar, Senhor, por que, Senhor, eu não estive a encontrar
os chefes, sim, para me orientar. Não para a minha razão tirar, mas para a minha sensibilidade alcançar e eu poder à sombra dessa árvore que Moisés esteve a plantar, quando aquele conselho grandioso ele esteve a praticar. O Senhor certamente iria, quer dizer, esteve, poderia me falar, Maria de Cássia, minha filha, quando a gente se acha dono de algum lugar, fica difícil a gente, sabe como é que é, a divisão a gente alcançar. A gente quer o tempo todo mandar os outros realizar. E se a gente continua a mandar os outros realizar, a gente não soube o conselho que Moisés esteve a praticar em nossa própria vida realizar. Assim, minha filha, fica difícil mesmo. Você à sombra de uma árvore está quando alguém se posiciona como dono da árvore do lugar. Assim você vai o tempo todo trabalhar para terreiro limpar e de árvore cuidar. Deus, que é a razão absoluta do meu coração, me deu um conselho simples. Você quer isso para você, minha filha? Ficar cuidando de terreiro, limpando terreiro, vigiando terreiro, ali o tempo todo, trancada dentro de um mundo distante de ser um mundo que poderíamos dizer verdadeiro, santo. Eu não desejaria isso nem para mim, nem para ninguém. Não ter direito de ter o próprio terreiro. Não ter direito de conhecer Deus. Sim, com um sentido. Sim. Também como você plantar uma árvore. Sim. Assim, alheio, quer dizer, em que terreiro? Você semeiro. Imagine, de fato, você o tempo todo semeiro. Sim, sair da condição de escravo para meeiro. E achar que isso é coisa de Deus verdadeiro. Não, é por isso que não dava para mim, não. Não, eu poderia, de fato, até escutar, chefe, se fosse para a sensibilidade me ofertar. Mas, chefe, para me falar que eu teria que, de fato, o terreiro limpar um dia inteirinho e depois, de noite, vigiar a árvore para fruto podre ali na árvore não está, e que seria da minha responsabilidade se algum fruto na árvore ali viesse. A gerar. Onde é que eu poderia, de fato, com o chefe, sim, de boa ficar? Santo. Aqui se chega. Toma aquilo que é terreiro. Me traz todo o entendimento de Deus. Quer dizer, de Deus, sei lá, se era
Deus é verdadeiro? Não. Deus é brasileiro? Não. Deus é meeiro? Não. Santo. E ainda eu tenho que me responsabilizar pelo terreiro. Assim, que dizem que de fato, quer dizer, o terreiro que deixou, quer dizer, eu não tenho direito nem de ser meeiro. Essa coisa não dava para ser, não. Não tem como de fato você aceitar certas coisas que muitas vezes costumam nos ofertar. Onde é que eu poderia, de fato, no formigueiro entrar? E depois? Como é que eu poderia simplesmente falar que eu não saberia, quer dizer, que eu não sabia, quer dizer, justificar? Sim. Penso que uma formiga pode até carregar muito mais do que aquilo que a gente entende como peso no lugar. Mas o tempo todo, a formiga no buraco socar, sem ter a compreensão de que existem outras coisas que o mundo pode nos dar, e o tempo todo a ilusão do jardim com flores ali a brotar na grama verde e poder de fato ali ficar com criancinha a adorar a formiga do lugar. Não tem como a gente justificar? Sim, porque turrão de açúcar pode muitas vezes pesar. É verdade. Mas um turrão de açúcar, até uma água, pode, ali, simplesmente, como mágica, tirar do lugar. Se perder, ali, a se misturar com a água. Mas imagine, você, um nome carregar. Sem você mesma poder esse nome limpar. E você passar a ficar sem saber como o próprio nome usar. Com medo de alguma coisa ali se processar, e até os meios de você respirar, assim como formiga no lugar, alguém lhe tirar, ou o processador lhe tirar. Então, você, num buraco socar, desconsiderando completamente a sua capacidade do cajado da interrogação pegar e saber realmente o que esteve a se dar. E como o seu nome você limpar, não tem como você acreditar que há razão
está a usar. Imagine eu tendo um nome que o tempo todo eu cuidei de zelar. Briguei para limpo ele ficar. E de repente eu não posso com esse nome estar e simplesmente resolvo simplesmente para lá deixar. De uma maneira que quem de fato esteve a buscar a árvore para o entendimento da árvore poder alcançar, se perguntar: desde quando? Desde quando é bom nome a gente simplesmente jogar? Eu posso dentro de um bueiro o tempo todo ficar sem me preocupar, tentando o tempo todo, a vida levar com os empecilhos que em nenhum momento, nem por um minuto, iria aceitar. Mas eu resolvo me humilhar a ponto da decadência total, absoluta chegar, que eu não tenho nem mesmo como um cartão de crédito da bolsa tirar. Eu, que tinha crédito para toda uma vida levar, passo a rastejar, precisando mesmo de um crédito, não saber, nem mesmo o que falar. E esses que costumam me emprestar o nome para eu poder o crédito ali levantar, esses em algum momento estiveram a me aconselhar, dizendo para eu realmente buscar uma solução, que isso poderia futuramente me prejudicar. Eu deveria, quem sabe, uma queixa-crime, sim, ali. Porque como é que eu posso falar que eu tenho um nome solto no ar que eu nunca estive a roubar? Não deixei dívida quando o meu nome eu estive a usar. E de repente o meu nome fica solto no ar. E eu não consigo nem mesmo o meu nome pegar para num simples cartãozinho colocar. E passo a aceitar com a naturalidade de espantar. E por que disso eu estou a falar? Ah, porque Deus me disse: olha, Maria de Cássia, se a gente não conhecesse o beabá, a gente poderia até justificar.
Mas se a gente um dia sentou diante de alguém que nos deu o beabá, a gente não tem a mínima possibilidade. A mínima possibilidade de alheio ficar. E como alheio se justificar. Então existe um problema no lugar. O tempo esteve a passar. O problema só esteve a aumentar. E eu em nenhum momento desejei realmente o problema solucionar. Certamente eu não tenho como buscar uma linha de conduta. Uma linha de conduta para eu poder, sobre essa linha de conduta, caminhar. Fica difícil. Fica difícil mesmo a gente falar que a gente saiu do buraco onde a gente esteve a parar. Porque se alguém vier me falar que eu preciso, de algum modo, testemunhar, eu vou poder, de fato, um chefe buscar para o chefe me orientar? Sim. O chefe iria me falar o quê? Pense bem. Procure de uma maneira isso aqui decorar. Se lhe perguntar alguma coisa que for de fato prejudicar, você prefira a boca fechar. Não, tem essas coisas aqui. Você diz que nunca esteve de fato a escutar, a ouvir falar, que não faz parte do seu conhecimento, não. Eu iria de fato aceitar um chefe desse a me orientar. Para eu de fato tem armadilha de lobo ali me estrupiar. Jamais. Jamais. É por isso que o divino sempre me disse: boca, minha filha, a gente tem e é para usar. Lembre-se do que o Evangelho esteve a nos ofertar como ponto de pensar. Não é aquilo que entra pela boca que nos faz mal, não, filhinha. Mas aquilo que sai pela nossa boca quando a gente quer de fato todo o nosso pensamento amarrar. E depois, minha filha, quem esteve de fato enquanto o chefe mandando o pensamento amarrar, vai usar o ditado popular. Não foi bem assim não que eu estive a falar. Houve um desentendimento. E aí sabe como é que é a covardia de um chefe daqui e de outro chefe de acolá. O que não falta é covarde no lugar. Portanto, eu posso testemunhar de qualquer coisa. Sim, daquilo que eu estive a falar. Mas é sem nenhum chefe me orientar. Quando eu saio daqui para com Deus estar, santo Deus, é porque durante o processo, sim, o processo de pensar, eu falei, vou passando a escutar, santo Deus, eu vou de fato com o chefe está. Chefe me dando cartilha para eu mastigar. Chefe me dando uma tábua difícil de carregar. Chefe com um chicote para no meu lombo. Que nada. Eu saio daqui e vou com Deus falar, Senhor, não é que eu não desejava, sim, ter uma escada. É bom, Senhor, a gente ter escada. Quando a gente tem escada, Senhor, a gente compreende
toda a dinâmica de uma casa. Assim a gente vai poder ter uma vida mais sensata. Mas quando essa escada é o tempo todo oferecimento de desgraça, Senhor, onde é que eu vou de fato acreditar que eu vou sair daqui para com o Senhor estar? Sim, porque sabe como é que é, chefe? Chefe gosta de arrotar. Chefe gosta de defecar num buraco para, sabe como é que é? Os serviçais poder ali limpar, ou melhor, muitas vezes até se responsabilizar. Mas poderiam me falar, mas Moisés não colocou sim, chefe, em que a própria Escritura nos diz com capacidade do problema solucionar e não do problema aumentar. Quando o chefe sabia que não tinha condição do problema solucionar, ele passava adiante para quem ele entendia que poderia assim realizar. Não deu solução para ninguém prejudicar. Essa é a diferença. Essa é a diferença do mundo que hoje nós estamos a caminhar, do mundo que a Escritura tem para nos ofertar e a gente poder o entendimento buscar. Assim, o chefe não iria se responsabilizar por pecado de fulano, de Beltrano. Isso não. Ele iria saber mesmo apontar. Aqui, olha, é a lei. Diz assim, mas dentro daquilo que você estiver a realizar, nessa amplitude aí, eu vou encaminhar para você, eu não prejudicar, nem prejudicar aqueles que precisam um exemplo buscar. Mas, aqui, quando um chefe manda, um subalterno testemunho dá, traz de fato uma roupa tão apertada que o subalterno o tempo todo não consegue nem sequer a linha de conduta buscar. Imagine uma pessoa que num buraco esteve a socar, não aceita nem sequer a sombra de uma árvore que pode pelo menos uma folhinha lhe dar para ela saber o que no mundo estará a passar. Não aceita. Escolhe no buraco socar e só caminha no universo que o buraco esteve a dar. Não aceita. Não aceita sair de lá. E eu vou de fato com o chefe falar, não importa que chefe seja, de um lado de cá ou do lado de lá, para de fato a minha língua não pesar. Eu não peso a língua não. Sabe como é que é a idade, essas coisas e tal? Pode ser. Não tem que negócio de pode ser não. A gente não pode, de fato, testemunhar para prejudicar. Nem lado B, nem lado A, muito menos, fechar a porta para o lado circular. Se quiser um testemunho de mim, dá? É só falar com a língua solta, aquilo que está aqui dentro, que realmente esteve a passar dentro do seu próprio pensar. Assim não vai ter que voltar e depois uma nova história contar, e cada vez que chamar, contar uma história sem se sustentar.
Porque eu posso infinitas histórias contar, é verdade. Mas sempre, sempre posso me sustentar sem a história mudar. Porque o beabá vai estar lá para a minha própria história eu sustentar. Então eu não posso falar, então eu não posso falar que quem no buraco esteve a socar, em algum momento desejou, ao menos, pensar na possibilidade de procurar se informar sobre aquilo que realmente esteve a se dar, para pelo menos tentar uma escada pegar. A escada, certamente, que eu sou de Moisés, disse para ele: olha, Moisés, é bom, meu filho, essa escada, porque a pessoa vai ter o direito de, sobre cada degrau, caminhar e poder, Moisés, enxergar, olha, daqui para lá, de dentro para fora e de fora para dentro. Nós devemos enxergar de dentro para fora e de fora para dentro. Mas se eu estou num lugar a ponto, deu tudo quanto é luz apagar, é porque eu não quero nem enxergar dentro nem fora. E eu não posso de outro jeito falar. Não quer enxergar nem o que se passa dentro, nem o que se passa fora. Não quer enxergar. E eu vou, de fato, a minha língua costurar para, de fato, muito, muito, muito mais prejudicar? Essa é a situação. E nós que temos base de pensar, sabemos muito bem do que eu estou a falar. E não sou eu que vou testemunho prestar com língua presa. Isso eu nunca vou realizar. Por isso eu faço questão de com Deus todos os dias e toda hora conversar. Para eu ter o direito de enxergar o lugar de todas as formas que Ele me solicitar. Sem nenhum momento prejuízo eu plantar. Bom dia e bom dia. Assim é e assim sempre será. Obrigada.